Shalom, shalom, Shavuot Tov, mais uma semana, agora de um lugar maravilhoso. Estou na terrinha, estou em Israel, Baruch Hashem, depois de uma verdadeira jornada entre Lisboa, Belmonte, Lisboa, Porto, Algarve, Braga, Espinho, tantos lugares em Portugal, né? E agora em Eretz Israel, na terra de Israel. E as perguntas eram: Rabino, você vai continuar dando aula? Você vai ser o rabino aí em Portugal? Você vai continuar? Graças a Deus, Baruch Hashem, graças à tecnologia, a gente pode estar em qualquer lugar, sempre levando Torá, só muda os horários, mas Baruch Hashem, a gente continua levando a Torá aqui do chá. Hoje tem bastante rabinos que dão de A a Z, a Y, sobre o judaísmo, e quem me acompanha no meu canal vai entender um pouquinho como é que eu penso, qual é a opinião de um judaísmo mais aberto às realidades do mundo, tá? E o tema que eu quis falar hoje, inicialmente agora de Israel, é falar como será o mundo depois do coronavírus, né? Do Covid-19. Como é que a gente pode dizer voltar à normalidade? Em um tema que, na verdade, quando eu decidi fazer esse tema, eu estava a caminho do Porto para o Algarve, para o Shabat, que a gente fez há quase 2 semanas atrás, se não me falha a memória. Como é que voltar à normalidade que era antes? Alguns dias, até alguns meses atrás, a gente nem pensava que a gente ia passar por esse rolo compressor que afetou toda a vida, todo mundo, né? Mas o que quer dizer voltar à normalidade? Por que a gente chama de normalidade? Será que a normalidade é aquilo que a gente quer? Né? O que significa norma? É uma palavra lógica que queremos estar fechado, né? Norma significa algo comum, significa algo que é lógico. A gente vai acordar, vai tomar o café, vai rezar, depois vai trabalhar, vai produzir, né? E depois vem a vida ao externo, né? Voltar a abrir as lojas, ganhar dinheiro, né? Isso seria a normalidade. Existe um conceito bem interessante, e eu sempre falo para meus amigos e para as pessoas também próximas. A palavra em hebraico, vida, é Chai, né? Mas a gente, em hebraico, não usa esse conceito. A gente usa Chaim, né? Chaim Tovim, né? A gente, vidas boas, seria essa a tradução. Mas a gente nunca usa no singular. A gente sempre usa no plural. Chaim, né? E essa, sim, a vida. Como a gente fala, vidas boas, Chaim Tovim. Por que falamos em hebraico vidas, e não falar vida, se eu tenho só uma vida? Na verdade, os nossos sábios explicam porque a gente tem esse costume. Um ser humano tem várias vidas em uma vida só. Tá? E isso que está acontecendo nos nossos dias faz parte da nossa vida. Fez parte da nossa realidade na nossa geração. Então, não quer dizer que daqui 10 anos, ou daqui 1 ano, ou daqui a alguns meses, a gente vai olhar para trás e ver que foi algo que passou. Realmente, uma vida, uma situação, como dizer assim, a vida ela é totalmente inesperada, né? A gente pensa que vai estar numa situação, que a gente está num país, depois pensa que vai ficar naquele país por algum tempo, faz planos, depois a gente começa a ver que dá um reviravolta na vida e a gente muda. Esse tema é um tema muito profundo
que vai falar um pouquinho, vai mexer um pouquinho com as vidas, né? Nossas vidas. A gente está vivo. E tem coisa melhor que estar vivo? Não tem. Para quem está doente, para quem tem uma situação difícil, ou quem está doente dessa doença, sabe que cada minuto é importante. Podemos viver a vida da seguinte forma: só lembrando do passado ou só olhando para o futuro. Ao revés, só esperando o futuro, que nunca chega. Muitas pessoas vivem só: ano que vem eu vou para Jerusalém. Ano que vem eu vou ser uma pessoa melhor. Ano que vem eu vou casar. Ano que vem eu vou achar meu shidduch. Ano que vem, ano que vem. Ou pior, o revés. As pessoas vivem: ano passado eu era feliz. E aquele tempo lá na Marrané, ou lá em Portugal, ou lá no Egito, ou aquele tempo lá no Brasil, aquilo era vida, né? A gente nunca está vivendo, sempre estamos vivendo na nostalgia do passado ou num futuro incerto. Mas e o presente? A gente está vivendo? Viver a vida no presente é chato, é difícil, porque principalmente a gente vai viver a vida de 3 maneiras, sempre olhando para o passado, ou para o presente, ou para o futuro. Mas pouca gente dá atenção ao presente. Uma das minhas idas e vindas nesses 2 anos de Shilichut, entre Portugal e Israel, no aeroporto de Frankfurt, eu me lembro, eu ainda era rabino em Belmonte, no aeroporto eu encontrei um rapaz e ele me viu que eu estava de kippah, estava de terno, geralmente viajo de terno, né? E ele perguntou para mim qual era a minha religião, e eu disse que eu era judeu, que eu era rabino, e ele achou super interessante, conversa vai, conversa vem. Ele falou uma coisa que me fez pensar, né? Me fez pensar na religião, né? Em muitas religiões as pessoas acabam encontrando algo para se proteger, fazer como um escudo. Eu sou religioso, eu não vou fazer aquilo porque o que o meu rabino vai pensar, o que a minha comunidade vai pensar, o que eu sou, né? O que eu não vou fazer. De certa forma, se você for olhar para um lado positivo, se a pessoa vai fazer alguma coisa ruim, ela vai se proteger, tá? Mas aquela pessoa que me abordou, ela falou que as pessoas estão perdendo a vida, perdendo o tempo principal do seu tempo, perdendo a vida, se escondendo atrás da religião. E eu fiquei parado e pensei assim, de certa forma, num ambiente mais geral, muitas pessoas acabam achando o caminho da religião para servir como uma capa, né? Um escudo para a realidade. Talvez por causa do passado, ou porque tem nostalgia do passado, ou tem vergonha do passado, ou pensam no futuro melhor. No futuro eu vou conseguir aquilo que eu mais desejo. O momento, esse momento nunca se vive, essas pessoas nunca vivem. Elas só, e na verdade, a gente só sente a vida quando a gente vai fazer alguma coisa. O segundo que passou, a gente nunca mais vai voltar a ter ele. Todo momento a gente está se renovando. Todo momento a gente está tentando fazer algo novo. Tá? O segundo que se passou, a gente não vai só se realmente gravar daqui 1 semana, 2 meses, 1 ano, 10 anos, quando alguém vê esse vídeo, vai
lembrar que esse segundo que vocês pararam para escutar esse shiur, né, foram um momento da história, porque fica na história. Hoje a gente está fazendo história. Toda essa situação do coronavírus vai estar, de fato, nos livros das histórias, como quem se lembra do World Trade Center, quando os aviões caíram nas Torres Gêmeas, e naquele momento era quem viu na televisão ou quem presenciou foi tão chocante. Mas hoje, depois de tantos anos, a gente olha aquilo e eu estive naquele período, eu passei por aquele período, tá? Então, o que a gente está passando faz parte da história. Sendo bem interessante a gente falar que cada instante que a gente está dedicado a algo produtivo, esse instante vai ser classificado como vida. A gente vai debater mais um pouquinho sobre isso e a gente vai falar também, quero falar mais um pouquinho sobre essa questão, esse pensamento, essa linha de raciocínio que eu fiz nessas viagens que eu tenho passado. A gente sempre quer ter êxito na questão do dinheiro, a gente quer ter fama, a gente quer ter tempo curto. Quando tem tudo isso, o nosso tempo fica curto, né? E, na verdade, a gente não tem vida. Quanto mais coisas que a gente busca, mais trabalho, mais coisas, a gente acaba não tendo tempo. Eu não tenho tempo para falar com o Marcos, ou com o David, ou com o Manuel. Eu não tenho tempo mais para falar com a Grazi, ou com o Antônio, ou com o Francisco. Eu não tenho tempo mais, porque estou ocupado, né? E às vezes a gente se ocupa com coisas tão supérfluas, coisas que não são necessárias, né? E aí perde-se o valor. Eu vou fazer uma pergunta sincera. Como é que a gente está investindo o nosso tempo? Como é que a gente está trabalhando o nosso tempo, direcionando o nosso tempo? Nos últimos anos, a gente entrou naquela way of America, né? Aquele sonho americano, aquela ideia imperialista que a gente tem que consumir, viajar e tudo. Então, a gente nunca teve tempo. A gente nunca teve tempo para nada. E a gente vai ver que gerações se formaram dessa forma. Crianças hoje no smartphone, né? Com 2 anos já estão teclando, já estão mexendo. Então, porque é um reflexo da gente, os nossos filhos são um reflexo da gente. Quando estamos direcionados no nosso tempo para essas coisas, a gente está perdendo tempo. Eu quero concentrar numa ideia, tá? E através desse shiur, a gente vai desenvolver essa ideia muito bem. Para onde que a gente está indo? Qual é a nossa matará? Qual é o nossa meta? Muitas pessoas acabam entrando no tempo da crise dos 40, né? Eu estou com 41, então às vezes eu tenho essa crise. Poxa, estou ficando velho, como é que vai ser o futuro? Como é que vai ser o futuro? Essas crises de 40 todo mundo parece que tem. Uns outros menos, outros mais, mas todo mundo tem com a pergunta: e aí, como é que eu vou estar? Estou ficando velho. Como é que vai ser o futuro? Né? E aí a gente vai ficar nessa preocupação de querer deixar um legado, de querer deixar algo para as futuras gerações, ou para os seus filhos, ou para construir uma casa, comprar uma casa. A gente começa a pensar nisso, né? E a gente começa a pensar em fazer dinheiro. Não estou dizendo que é ruim, deve-se fazer, mas como se deve administrar esse tempo? A gente pensa muito e faz muito e perde muito tempo. Mas
Eu acredito que nesses 4 meses de pandemia, a gente amadureceu bastante. Quem passou por um isolamento, uma quarentena, e eu particularmente já passei por 2, estou passando por 2, né? Uma em Lisboa, agora outra em Portugal. A gente, o que tem mais é tempo. Que a gente tem mais tempo para refletir, para analisar, para se autoavaliar como pessoa. Que legado a gente está deixando? É um momento que começamos a amadurecer com a experiência da vida. Aprender a investir, a inverter as coisas ruins e decepções da vida que a gente tem através da questão familiar, da questão amorosa, da questão financeira e também e na questão da Kedushá. A gente, às vezes, quantas vezes a gente está se dedicando ao Olam Haba, ou as coisas mais espirituais, né? A gente mais em Shabbat, eu vou Shabbat, sinagoga, Liat Torá, Lechad Odi, Litrar Kalá, e aí a gente, na semana, a gente entra numa outra atmosfera que é mais eu quero fazer, meu colega é meu colega no Shabbat, mas na semana nem é tanto, entende? Será que é isso que a gente tem que fazer? Né? Eu vou falar uma coisa bem interessante. Vocês sabiam que todos os dias as células do nosso corpo morrem e que se renovam? E que em um ano, a gente não é a mesma pessoa, assim, biologicamente falando, o que a gente era um ano atrás. Ou mais profundo, a gente quer ser, a gente vive nessa nostalgia, os meus 20 anos, né? Quem já passou pelos 20 anos não vai ter mais 20 anos. Tá? Nem que você gaste muita plástica, nem que você faça, se congele, né? Para se congelar tem que estar morto. A gente não vai mais viver esses 20 anos. O que a gente mais vê nessa geração é pessoas que já passaram dos 20 anos se comportar com 20 anos. Né? Isso relativamente. Pessoas que não passaram, curtiram seu tempo, não amadureceram por causa de trabalho, estudo, família ou alguma coisa. Agora eu vou viver. Agora eu vou dançar o tempo que eu não dancei. Se até o corpo não é o mesmo, a gente também não é o mesmo. Fico olhando para minhas fotos quando eu tinha 16 anos, como eu era feio. Não que eu não seja ainda, mas como eu era diferente. Hoje, com 40, eu vejo como é que estou caminhando. E daqui a pouco mais, quando eu tiver 50, 60, 70, a Torá fala que na vida do homem, realmente, a vida produtiva do homem é até os 70 anos. Rabino quer dizer que quando quem está assistindo está dizendo que depois de 70 está morto? Não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que com 70 anos a gente vai ver todas as fases da nossa vida de produção. Depois de 70 anos a gente vai começar a observar, entende? A gente vai observar os frutos dessa vida. Então, e até aos 120 a gente começa a ficar perdendo a graça desse mundo, né? Diz os nossos sábios que o mundo se perde a graça, porque de fato viver aos 120 só com Torá. Sem Torá a gente se perde nesse espaço, né? Então é bem interessante isso. Que outra situação bem interessante é quando a gente casa, né? Quando você conhece alguém, você se apaixona, você quer estar toda hora perto da pessoa, e o casamento é lindo, o relacionamento é lindo, meu amor, só love, né? Mas no final vem os filhos, vem as dificuldades, aí no decorrer
de 15 anos, 20 anos, às vezes, mas por que a gente nosso casamento está desgastado, né? Por que a gente briga bastante? Eu quero voltar àquele casamento de 15 anos atrás. Aquele casamento não vai voltar mais. A gente está mudando a todo momento. Tem duas coisas que sempre está mudando, né? A gente está sempre passando, a gente está sempre mudando. Duas coisas passam, né? E uma das coisas é a vida, né? Ela passa, e como essa pandemia também vai passar. E a Kadosh Baruch Hu, ele está tentando ensinar para a gente algo, né? Nas situações duras, nas situações que a gente fica cobrando. Eu conheço uma pessoa que no período da pandemia ele ficou desesperado. Ele disse assim, ele era empresário, ele tinha dinheiro e estava tudo bem, estava tudo ótimo. Mas da hora para outra veio a pandemia e ele ficou preocupado. E agora eu tenho 20 pessoas para dar alimento e eu trabalho com publicidade e essas pessoas vão ficar desempregadas. E agora eu não vou dormir. Essas pessoas precisam de mim para minha empresa. Como é que eu vou fazer? E ele não dormia. Essa pessoa foi essa história que eu escutei em Portugal. Essa pessoa não dormia e ele falou para mim: olha, eu dormi, acordei de madrugada, conversei com Deus e eu tive uma ideia. Eu vi que nos Estados Unidos, logo no começo da pandemia, né, tinha aquelas viseiras, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas 20 pessoas que trabalham para mim e vamos todo mundo fazer viseira e vamos vender. E ele fez isso, investiu um dinheiro, comprou, todo mundo ficou trabalhando e trabalhava e fazia viseira, bonitinho, e começou a vender para sustentar, não para ficar rico, mas para pagar o salário das pessoas. E ali, ainda por cima de mais, ele começou a realizar, depois de um mês trabalhando, ele começou a ajudar os enfermeiros, os médicos, as pessoas que estão expostas. Então, de uma necessidade, de um desespero, saiu coisas boas. Como eu falei há pouco, muitas vezes a gente passa olhando para o passado e esquece do futuro, e olha para o futuro como nostalgia, que talvez venha, mas nunca vem. Mas o presente não, a gente não dá conta. Tá? A gente pensa que os nossos filhos vão ser forever crianças, mas não, os filhos crescem. E se a gente não está com os nossos filhos no momento certo, na hora certa? Então, está aí a Kadosh Baruch Hu, e eu consigo ver a Hashem nessa parte, que nesse período de pandemia, nunca houve tanto a presença dos pais com os filhos nessa geração. Coisa boa. Onde podia se conversar, sentar na mesa, fazer aquela comida gostosa. De fato, agora estou fazendo regime, né? Mas, de fato, houve tanta coisa boa que a gente aprende muita coisa disso. Tá? Um belo exemplo, gente, agora, na minha viagem agora para Israel, eu parei em Munique. E lá em Munique, no aeroporto da Alemanha, eu vi no pátio milhares de aviões parados. Quem acompanha a aviação sabe que a aviação é um dos mercados que mais cresceram nos últimos 10 anos. Todo ano se lança um avião novo, né? Mas tudo parecia ser tão claro e sólido, desmoronou. Não tem mais. Tipo, os aviões estão tudo no pátio. E esse fenômeno eu vi também aqui em Israel, lá. Quantos aviões parados? As pessoas pararam de viajar. Não tem mais essa frenética idas e vindas, né? E para quem gosta, e eu gosto de viajar.
Não existe mais isso. Esse consumismo que a gente cresceu nele, né? Na verdade, os nossos sábios ensinam que na semana, às vezes a gente tem os nossos pequenos ídolos, né? Nossas alvodazará pequenas, que são o consumismo, a coisa mais que vai me chamar a atenção, que vai perder o meu tempo, o tempo precioso. O tempo não volta mais. O tempo não volta. O tempo, ele vai, mas ele vai deixar sequelas. Como eu administrei o meu tempo? Né? E aí, voltando a essa questão dos aviões, né? Um dos grandes investidores da aviação, que investia bilhões e bilhões, saiu. Diz assim, olha, a gente não vai poder ficar, né, nessa situação, porque a gente não sabe, vai investir dinheiro numa coisa que é incerta. A aviação hoje é uma coisa incerta. Isso é um exemplo. Né? No campo de automóveis, de carros, todo ano eu vou trocar o meu carro com o modelo mais caro. Né? Sempre, eu conheço pessoas que falam isso, todo ano está trocando de carro. Mas o carro está bom. Não, não, não. Eu quero o do ano. Né? Hoje em dia, o coronavírus disse não. Não vai ter carro 2022. Não vai. Tá? Ou, perdão, um carro 21. Não vai ter. Porque não conseguiu vender o dos 20. Então, deu uma desacelerada. Ou seja, o dinheiro, tudo a gente está... Voltamos, tivemos 10 passos atrás. Aí agora a gente vai falar uma coisa, eu quero falar uma frase bem interessante. O futuro é incerto. O futuro está nas nossas mãos. Viver uma vida em toda, a gente pode viver uma vida com metas ou se enganando para o futuro. Um grande pensador, um grande rabino da Idade Média, da Idade de Ouro da Espanha, Abraham Ibn Ezra, ele disse uma frase que caiu como luvas nessa pandemia. E ela é bem interessante. O passado não existe, já não existe. O futuro ainda não chegou. O presente, ele vai embora, ele se desfaz como uma borboleta que pousa um pouquinho e voa. E isso que é o presente. Se a gente não admira os momentos corretos do presente, a gente fica com o passado como se fosse que algo não tem mais e o futuro como algo que ainda não chegou. E na questão do povo de Israel, do Am Israel, é bem interessante. Vamos fazer uma analogia. A gente fala do passado do povo de Israel. Tá? O passado do povo de Israel é glorioso. Só pegar Taná, pegar a Torá, a gente vai ver agora, daqui a pouquinho mais, daqui a alguns dias a gente vai fazer o Shvat Tammuz, o 17 de Tammuz, a gente vai começar a fazer os jejuns, né, as 3 semanas, a gente vai falar muito sobre isso daqui às próximas aulas. A gente tem uma história maravilhosa, que se quedou nos livros de história, que é nostálgico, a gente perdeu os 2 tempos, e isso dá base ao nosso povo, isso dá base à nossa personalidade como povo de Israel. Mas também o futuro é aquela época que a gente tem a Geulah, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, a gente vai ver falar a redenção e a construção do templo, isso é um futuro. Mas e o presente? Como é que a gente está, como o povo de Israel, se comportando?
Porque se a gente não tem... E essa é o grande sacada, gente, que a gente precisa ter. Se a gente não une o passado glorioso que a gente teve, que já não existe mais nos nossos dias, tá? A gente não tem mais o tempo. E o futuro, Mashiach, Geulah, né? A gente é uma coisa que talvez esteja distante da nossa realidade, do dia a dia. De fato, a gente está construindo, a gente vê sinais, a gente vê um povo vindo para a terra de Israel, a gente tem uma conexão muito importante. Mas e o presente? Né? E o presente? Como é que é o presente que a gente está cuidando? Né? Eu escrevi algumas coisas aqui e eu acho que é interessante a gente falar. O que está no passado, na nossa história, passou. Né? A gente vai ver que uma das coisas bem interessantes, nunca na história do nosso povo, a gente, na humanidade, tá, do ser humano, a gente sempre via cataclismas ou tragédias isoladas. Por exemplo, terremoto, um maremoto, um tsunami no Japão, né? O que mais que a gente podia fazer era, poxa, coitadinho dos japoneses ou do pessoal do leste europeu, da África, que está passando fome, doenças isoladas. Mas é pela primeira vez na história que a gente vai ver que todo mundo sofreu. Todo mundo teve uma perca, seja na China, onde começou, ou na Amazônia, ou em Israel, nos Estados Unidos, né? Todo mundo tem as suas baixas. Né? E uma das coisas que a gente tem até medo, entende? Medo porque é um incerto. E quando regressar à vida normal, né? Voltamos àquela pergunta. Todo tempo vai voltar à normalidade. Como eu falei, não existe normalidade. A gente está sempre em constância. A gente está sempre mudando. Imagine cada aluno meu, cada pessoa que está assistindo o show. Se o universo parasse um segundo, a gente não estava vivo. Se a Terra não desse aquela rotatória perante o Sol e a Lua não girasse, todo equilíbrio não estaria. Então, a gente tem que entender que as coisas talvez não vão ser como que era antes. Que o futuro, ele pode sim ser incerto, pode ser certo, mas depende da gente. Da nossa mudança de conduta. Agora, eu acredito que todo mundo já fez Arvit. Arvit, ou Ma'ariv em Yiddish, ou acho que é Nazi. A gente fala uma palavra no Arvit. Ve'aser a Satan lefanenu ve'acharenu. A gente fala essa palavra, né? Por favor, Hashem, tira o Satan da nossa frente e também de trás da gente. E cubra com a tua luz de justiça e de misericórdia e proteção. Essa frase que a gente fala todos os dias na nossa tefilá, a gente já está mais preocupado com aquilo que vem na nossa frente, né? A gente não quer que as pessoas façam lachonará, ou façam mal, ou tenham perigos, acidentes, essas coisas todas. Mas atrás, a gente não está olhando para trás, a gente não consegue ver para trás. Então, por isso, os nossos sábios decretaram na tefilá, essa tefilá no Arvit. Por quê? É à noite. E à noite a gente não consegue ver o que está atrás. Durante o dia a gente consegue sentir, né, que está vindo, né? Mas de noite não. De noite a gente pode ser bombardeado. Isso tudo é relacionado
com a Bitahon, com a justiça. Aí agora, para voltar ao raciocínio, o David está já dizendo assim que a gente tem 1 minuto, a gente vai fazer uma pausa, volta de novo e a gente vai continuar assistindo, que eu espero que vocês estejam gostando. A gente só vai sair rapidinho, é VaptVupt, é rapidinho, a gente já volta. O Davi já chegou, a Beatriz. A gente parou, né, que às vezes a gente não sabe o que vem atrás, né? Então a gente precisa se proteger, né? Se proteger. A gente vive num mundo que é um negócio, eu fui, eu era, eu fazia, a mim me tratava, a mim me vendia, a mim me comprava, a mim gostava de mim, a mim não gostava. A narrativa do passado é terrível, né? Ou positiva. Mas a gente sempre fica aquela nostalgia do passado. Como eu falei, o nosso corpo não é o mesmo em 1 ano. Então, como é que a gente quer voltar ao que a gente não é? Eu aprendi uma coisa, que quando a gente aceita as designações que a Kadosh Baruch Hu dá para a gente amadurece. A gente amadurece como um bom vinho, colhido, engarrafado no momento certo, envelhecido, e o seu sabor, numa temperatura certa, vai ser bem valoroso. E a gente passa por todas essas crises, mas a gente consegue superar. Voltamos o que era no passado, no futuro, isso não é questão. A gente tem que pensar aqui no futuro, no presente. Se a gente pensar um pouquinho, quantas pessoas nos deixaram? Até a idade de vocês, até desde que vocês se entendem por gente, vamos botar essa palavra, até hoje. Quantas pessoas nos deixaram até vezes precocemente? Poxa, morreu tão novo. Poxa, eu poderia ter passado mais tempo com ele ou com ela, né? Mas a gente sempre pensa que vai ter tempo. A gente sempre pensa que amanhã. E amanhã não chega, né? A gente já conhece essa expressão. Mas às vezes amanhã é tão diferente. Está fazendo sol em Jerusalém, mas está tão inconstante que pode cair chuva, né? Então, essa questão, né, a gente pergunta. Eu tenho uma historinha bem interessante. Muitas pessoas, antes dessa situação do coronavírus, tinha medo de investir na venda online. Então, tinha um colega, acho que nos Estados Unidos, está nos Estados Unidos hoje, ele falou para mim uma coisa bem interessante. Olha, eu trabalhava numa fábrica em New Jersey e aí eu fiquei desempregado na questão do coronavírus. Ele falou comigo, acho que quando eu estava em Portugal. Fiquei desempregado. Mas eu sempre tinha uma vontade muito grande de ter meu próprio negócio e online. Mas, poxa, estou nos Estados Unidos, é tão complicado. E olha que é um mercado que é muito sugerido para vendas online. E ele criou coragem, botou a lojinha dele online no período do coronavírus, ainda na pandemia, e começou a vender. Vendeu, 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 e hoje tem mais tempo. Então, atitude. A atitude de tentar querer fazer a mudança. Sempre haverá oportunidades. Sempre teremos um novo amanhecer. Né?
O mundo nunca mais será o que a gente viu agora. Mas a pergunta é, o mundo vai ser melhor ou pior? O futuro, a vida que esperamos, qual será a vida porque a gente espera para o futuro? Será nem boa e nem ruim. Sempre haverá oportunidade, como eu falei. Se temos um amanhecer, Hashem dá, todo momento Hashem dá uma nova vida. Tanto que a gente, quando acorda, fala moderninho, a gente vai, todo dia Hashem vai fazer isso. Hashem não vai destruir esse mundo. Se for para fazer, ele já tinha feito. Ele já tinha, até mesmo quando teve o dilúvio, Hashem não quis destruir o mundo, mas ele quer que a gente aprenda alguma coisa. Ele quer que a gente se posicione na nossa matará. Qual é a nossa matará? Ficar rico? É importante ser rico. É importante. Mas é a meta da minha vida? Por que eu vim nesse mundo? Se for por aqui para ficar rico, então é bom que a gente tenha containers e aviões celestiais que levem esse dinheiro para o mundo dos vindouros. Na verdade, isso não vai existir. A qualidade de vida, a Kadosh Baruch Hu dá para todo mundo. Eu até brinco. Poxa, às vezes a dificuldade é para todo mundo. Mas Hashem, ele mima a gente. Ele dá boa comida para a gente, ele dá bom local para a gente, ele dá situações favoráveis para a gente. O Bricat Amazon, ele fala, o rei Davi fala, que quando ele era jovem e viveu a vida dele toda, até velhice, e nunca viu um tzadik mendigar um pão. Então, na verdade, o que a gente está fazendo? Será que a gente está sendo tzadik ou rachá? Será que a gente está envolvido a questões de Avodah Zará? Caso, Avodah Zará, pequenas, né? Daquelas situações que a gente quer investir o tempo, cassino, ou coisas que não são tão kadosh. Então, o mundo, ele não vai ser bom ou ruim. Ele vai estar na mesma. O que vai mudar é se você vai ser bom ou se você vai ser ruim nesse período. Depois, pós esse período. Todo momento. Cada momento que a gente vive, amanhã, Bezat Hashem, cada mundo vai levantar e vai falar, poxa, a gente vai abrir os olhos e vão ver que a gente tem todas as informações. Isso, você quer ver um milagre? Faz isso. Isso é um milagre. Nem o Japão com sua robótica, nem toda a ciência humana chegou nessa perfeição de fechar a mão e abrir as mãos, fechar os olhos, poder falar, ter sentimento. Só a Kadosh Baruch Hu tem esse poder para dar e construir. Quando você vê um nascimento de uma criança ou de uma vida, cada momento é um momento muito importante. Cada presente que a gente está vivendo é o presente primordial na nossa vida. Hashem fez a gente viver no nosso próprio tempo, nas nossas próprias dificuldades, nas nossas próprias alegrias. Hashem escolheu as pessoas certas para que a gente possa estar. Quando a gente se curva às decisões de Hashem e vive mais o presente, vive mais a realidade que a gente vive. Como será a vida após o coronavírus? Não interessa. O que interessa é que a gente continue escolhendo o caminho bom.
cumprindo as nossas mitzvot, cumprindo o nosso legado que a gente prometeu no Monte Sinai, na Sefer Nishmat, cumprindo, desejando que o futuro seja melhor para as próximas gerações e que, como a gente nunca mais quer ver guerras como a primeira e a segunda, a gente também não possa nunca mais querer ver situações dessas, de pandemias. Conversando com um amigo meu, eu converso com muita gente, né? E as pessoas vêm, conversam comigo, eu passo 24 horas conversando, Rabino conversa ali, conversa cá, e a gente aprende, escuta bastante dos problemas de cada um, né? E refilar, Rabino reza para o meu irmão, Rabino reza para minha mãe. Aí eu paro e falo, olha, gente, eu vou rezar, mas você tem rezado? Você tem delegado a tua obrigação para terceiros, mas e a tua obrigação? Como é que você está chegando perante a Kadosh Baruch Hu? O teu presente, como é que você está construindo o Beit Mikdash? Como é que você está construindo o templo? Então, tudo que a gente tem passado esse ano é uma lição. É uma lição, acho que em nível mundial, o ser humano, e a Israel, o povo de Israel, porque estamos inseridos nesse mundo. A gente não é pior e nem melhor, a gente está pau pau com a humanidade. Ou a gente não viu nenhum judeu morrer de coronavírus? Sim, vimos. As magefot, a gente aprendeu tantas coisas. Magefot, que são pragas, né? A gente vai estar falando tantas coisas relacionadas a essa enfermidade. Mas a gente também tem que entender uma coisa. A gente não pode fazer ela o centro da nossa vida. Deve tomar as precauções corretas, usar máscara, isso nem se contesta. Mas a gente tem que perguntar para nós mesmos, o que a gente vai fazer de melhor para deixar hoje para as futuras gerações? O que a gente vai fazer para que a gente deixe um legado que talvez a gente nunca vai ver e nem nunca vai saber? Mas lembra daquela frase, Nascer Venishma, faremos e ouviremos. Então, basicamente, essa foi a primeira aula que eu quis fazer aqui em Jerusalém, da Kodesh. Eu estou de biduda, estou de quarentena. Eu cheguei em Jerusalém, não pude sair para um lugar que eu tanto amo. E quem me conhece sabe como eu sou feliz aqui. Vou ao corte, encontro meus amigos, vou a lugares arqueológicos, vou cada lugar de Jerusalém eu conheço com muito amor. Mas a Hashem disse, não vais fazer isso, tu vais ficar em biduda. Então, quando eu vou ali para fora, eu consigo ver o Harabait. Eu consigo ver bem de longe onde está a esplanada do templo. E muitas vezes eu vou para lá pensar, meditar, e fico imaginando como é que era o templo. E aí vem aquela nostalgia do passado. E aí eu fico pensando como é que vai ser o futuro do templo. Né? Vai ser bonito. Mas e aí, o que eu estou fazendo hoje para o templo ser construído? Então, esse foi o shiur que eu queria dar para vocês. Queria perguntar, Sheilot, tem perguntas sobre o que eu falei ou acrescentar? Eu acho muito importante para mim, como Ben-Adam, como uma pessoa que vai passar, como todo mundo, mas a gente está aprendendo e eu também estou aprendendo. Sabino, Sheilot? Denver, Sim. uma pergunta. Não é bem uma pergunta, né? Um comentário que possa gerar uma resposta. Vamos ver. Eu tenho ouvido aí nos noticiários, eu sei que o senhor chegou agora há pouco, então é muito cedo, mas eu tenho acompanhado nos noticiários que Israel tem falado a respeito da volta aí da contaminação do corona. Né? No meu hotel tem. No meu hotel tem uma pessoa que está com coronavírus. Então, parece que voltou aí o gráfico ao número de pessoas estarem mais contaminadas.
E a gente ouve falar agora de tal de uma nova onda. O senhor tem alguma coisa a dizer disso ou uma reflexão sobre isso, né? O senhor acredita que possa haver uma nova onda realmente dessa avalanche aí desse vírus? O que o senhor tem a dizer? Obrigado. Eu acho o seguinte, que a primeira vez tudo era um quarto escuro. Na segunda vez, a gente foi pego na primeira vez de supetão, né? Até mesmo quem estava no outro lado, nas Américas, né, achava, não, o sol não vai chegar aqui, o sol vai matar o vírus. A gente viu que hoje, até hoje, agora, recentemente, em questão de um mês, no México, nos Estados Unidos, no Brasil, e mais demais países, tem sido uma fatalidade. Tudo que é desconhecido, todas as enfermidades que são desconhecidas, a ciência não conhece, né? A gente não tem medicamentos, não sabe como lidar. Então, esses 4 meses de pandemia, caminhando para o quinto, a gente aprendeu muito, tá? Todo mundo, em qualquer lugar dos 4 cantos do mundo, sabe que tem que usar proteção. Usar máscara, estar com álcool, evitar aglomeramento, todas essas coisas. A outra onda, eu estava em Lisboa e eu escutei no noticiário que os jovens, é verão, né? Aqui na Europa, aqui em Israel. Então, o jovem quer sair, as pessoas querem sair. Então, as autoridades já sabiam que isso um dia ia acontecer. Mas eu penso que a conduta dos governantes é correta, que eles estão fazendo a coisa correta. Aqui em Israel, até mesmo dentro do hotel que eu estou em Bibiduda, se você sai para fora, agora esse horário, aqui já é quase meia-noite, um guarda, o exército faz a segurança do hotel. Tá? Você chega no aeroporto, o Marquinhos também teve aqui nesse mesmo hotel, ele está aqui também, ele pode até confirmar. A gente, na triagem, faz 5 triagens para saber onde você teve, e aí, no final, se você mora num lugar onde tem contaminação, você vem para o hotel. Então, Israel tem feito, eu falo assim, poxa, eu não conheço nenhum país, eu vou ser agora advogado de Israel, que bota seus cidadãos dentro de um hotel e paga 14 dias com alimentar as 3 refeições em um hotel de 5 estrelas, praticamente, porque para mim isso aqui é 5 estrelas. De graça. Brin Ainará, porque eu não tenho dinheiro. Mas Israel, para mim, é um país, é o começo da nossa redenção, entende? Agora, se a pessoa sai achando que nunca vai, que vai acontecer com o vizinho, mas nunca com você, essa pessoa tá sendo um assassino, tá? Assassino de si próprio. Então, eu penso que pode sim acontecer, mas agora a gente já sabe mais. Então, é aquela história que eu falei. A gente tem a situação de querer, de coisas boas acontecer ou coisas ruins, mas cabe a mim. Então, cabe a minha responsabilidade sair, sair com a minha máscara, tá? Sair com a minha máscara, tá com álcool, sair com a minha responsabilidade, seja em Portugal, Brasil, Israel, qualquer lugar. Tá? Continuar a vida, não pensando que a gente vai voltar na mesma situação, porque isso não. A gente vai ter que se reinventar. E a vida é sempre se reinventar, né? Perguntas, Sheilot? Silêncio. Vina, só uma pergunta aqui, é o Leandro. Leandro, você fala lá de São Paulo, né? Não, você está em Minas, São Paulo, Minas, isso, do lado. Minas. Eu gostaria de saber se existe na Torá, existe com os sábios a respeito desse vírus que está acontecendo no mundo. Tem alguma, não é uma profecia, mas alguma coisa relacionada a isso? Aham. Bonita pergunta. A Torá própria vai explicar que Magifot, as pragas, sempre vão estar presente. Uma, a gente viu na Perashá
há 2 semanas atrás, Cora, tá? Ou 3 semanas aqui em Israel, que houve uma gefota, houve uma praga que afligiu toda o povo de Israel. E a gente vai ver também, quando a gente vai fazer a tefilá, de Minha, de Shaharit e Minha, a gente faz o Korbanot, né? E ali a gente vai ver um tratado da Guemará que vai falar das especiarias que devem ser misturadas e para fazer o incensário, né? E uma das coisas bem interessantes é quando estava tendo uma praga, essa praga, o povo de Israel estava morrendo, o anjo da morte entrou na Mahané, no campo, e pegava justo e não justo, tzadik e rachá. O anjo da morte não esperava quem era quem, né? E aí só parou o anjo da morte quando deu cara a cara com Arão a Cohen. Então, essa Magefá parou e porque o Arão a Cohen estava com incensário. Agora a pergunta, eu sempre falo sempre com meus amigos, eu falo assim, Harabaita, aqui do lado, Harabaita, o Monte do Templo. Né? Será que se a gente não reunisse os rabinos, se a gente acabasse um pouquinho o ego de Ashkenazi, Sefaradi, Temani, Marrokai, eu sou judeu da diáspora, eu sou judeu da terra de Israel, a gente parasse um pouquinho e dizendo assim, o povo de Israel continua por causa da Torá Kedushá, que a gente se dedica, não é o que está por fora, mas é que é a nossa essência, que a gente tem uma matará, vai lá no Harabait, faz um incensário, como eu vou sempre lá, né? A gente sabe que o local ainda continua, a presença de Hashem está lá, né? O Harabait nunca vai deixar de ser Kadosh. Então, na minha humilde opinião, se reúne, vão fazer uma tefilá lá. Eu me lembro uma das figuras que poucas pessoas conhecem no povo de Israel, da história contemporânea, que é o rabino Shlomo Goren, né? Que foi aquele rabino que liberou Jerusalém em 67, que entrou com o Sefer Torah e com o Shofar, e liberou o Kotel. Ele automaticamente subiu o Harabait, e ele pegou uma granada, né? Ele queria destruir a mesquita, porque ele entendeu que aquele período, naquele momento, era o período da oportunidade. O presente era o presente para construir o templo. Mas aí veio o Moshe Dayan, né? E apontou a pistola, disse: se você fizer isso, eu te mato. E a gente perdeu a chance de construir o templo. Mas mesmo assim, ele continuava indo lá rezar. Eu sou dessa teoria que se a gente começa a olhar para as nossas diferenças, não pela cor, pela Ashkafá, eu sou da Tileumi, eu sou moderno ortodoxo, sou Haredi, sou reformista, sou Massoroti, a gente começa a consertar, fazer o Tikkun Olam, consertar o mundo, né? Então, essa é a minha opinião, simplesmente ela. E a gente visa um futuro mais digno para o povo de Israel, mais elevado. Perguntas. Mais perguntas? Denver, posso fazer de novo pergunta? Faz perguntas. Então, Abel, a gente, como o senhor comentou a respeito de Cora, né, que é bem interessante esse sentimento, esse estudo aí que o senhor comentou a respeito da praga que foi cessada através Na verdade, Cora, só para vocês entenderem quem Cora, ele era primo de Moshe Rabbeinu, tá? A gente vai ver que teve 4 filhos, Levi teve 4 filhos, tá? Quem era o pai de Moshe? Abraão, né? Então. Né? E o irmão quarto de Levi era o pai de Cora, tá? Eu esqueci o nome do irmão. São 4. E, na verdade, diz o Midrash, e eu falei isso lá em Albufeira, que Cora, quando ele deixou o Egito, ele não deixou o Egito assim contente, né? Porque ele era um homem que trabalhava na corte. Ele tinha muito
Bassari, muito Maot, tinha muito Kesef, né? E ele estava preso nessas coisas lá do Egito, né? Então, quando disse, olha, vai ter Geulá, bora, larga tudo, precisou Cora levar 6 jumentinhos com baú de ouro, né? Ele tinha muita riqueza. Então, quando você tem muita riqueza, você quer poder, né? Então, quando ele está no meio do deserto e ele vê que não tem mais aquele poder, que seu primo tinha uma autoridade no povo, então ele começou a cobiçar. Ele começou a cobiçar a posição, né? Sabendo que, perguntando quem foi que elegeu ele, como é que ele é líder. Na verdade, a liderança vem de Akadosh Baruch Hu, né? Tanto que a gente sabe que Moshe Rabbeinu não queria ser líder, né? Tanto no momento ele disse, não, escolhe outro, né? E até penso que Moshe Rabbeinu naquela situação, ele até ia deixar Cora, se não fosse pós, né? Pós o Matan Torá. Cora, a intenção dele, o coração dele era diferente. Ele estava mais interessado nesse olamazé, nessas coisas, o que ele seria no futuro. Tá? O presente dele estava incerto, porque ele deixou o passado glorioso, olha o tema dessa aula, o passado glorioso que ele tinha no Egito, mesmo com o povo dele sofrendo, ele não estava se lixando. E aí ele vai querer, o presente dele tá incerto, e ele começa a desejar um futuro que ele não vai estar. No final, ele não teve esse futuro. A terra, a Petarradamá, engoliu ele, e a gente vai ver, acompanhar a leitura, né, dessa Perashá Cora, que a gente vai ver agora, né? Cora, Bilam, todas essas pessoas vão ter Perashá, os Rashaim vão ter o nome da Perashá, e a gente não vai ver uma Perashá Moshe Rabbeinu, Perashá Aron, a gente não vai ver isso. A verdade é que a Kadosh Baruch Hu quer ensinar, através quando nomeia essas Perashiot, o nome dessas pessoas, para ensinar que elas almejavam tanta coisa, se apareciam tantas coisas, mas no final não tiveram o seu sucesso, não tiveram tiveram o seu tempo curto, né? E os sadiquinhos, eles às vezes se ocultam, eles acabam não engolindo sapos, ele acaba sendo pessoas mais simples, porque na verdade eles não querem aparecer, eles querem que o povo de Israel apareça, né? Então, no meu entendimento, é dessa forma. Raio, então, acabou que o senhor falou e respondeu parte da minha pergunta, né? Maravilhoso o show. Parte, então legal, debate. Não, é porque quando eu estudei aqui com a família, né, a Cora, eu acho interessante que esse momento que nós estamos vivendo, ele requer também um momento de reflexão, inclusive para nós valorizarmos aquilo que a gente acha que não é importante dentro da nossa própria casa ou daquilo que Kadosh Baruch Hu nos deu. E às vezes é um momento de frear, de refletir, e a gente vê que aquilo que dentro de tudo aquilo que Deus nos deu é o suficiente para que a gente possa viver, e às vezes a gente não valoriza isso. E eu vejo Cora nessa situação, onde ele queria mais e mais, e onde ele já tinha tudo, né? Só para complementar essa reflexão. E eu paro legal. Obrigado. Legal. Gente, Beatriz, Manuel, Graziela, Noga, Antônio, Manuel, alguma pergunta? Estão tudo calado, está um tema muito parvo. Cadê Vamos ouvir os sábios da falar. Eu gostei imenso, Rabino, da sua lição, foi bastante esclarecedora e quero agradecer todo o seu empenho. Obrigado. Eu acredito assim que a gente fala muito na Seva Nishma. Eu não fiz muita coisa, não. Eu acho que quando eu estava em Portugal, até falei com um grande amigo meu, sério mesmo, não é nenhuma demagogia. Vocês já assistiram aquele filme A Lista de Schindler? Que quando o Oscar Schindler está entrando no carro para fugir, né? E aí ele começa a perguntar assim, olha, ele vê aquela imensidão de pessoas, não estou dando spoiler, se vocês não virem, vão lá, está lá na internet. Ele olha aquela imensidão, ele diz, não, aí o
a pessoa. Spielberg. Não, o contador, aquela pessoa que fazia a contagem, Esther, o sobrenome é Esther. Ele vai falar assim, olha, Oscar, olha essas pessoas que você salvaram, que você salvou. Aí ele vai olhar ao redor e vai dizer, ele vai olhar aquela imensidão e ele começa a entrar em choque. Isso aqui, esse broche poderia ter salvo uma pessoa. Esse carro poderia ter salvo 10. As bebidas, as festas, as mulheres, eu poderia ter salvo mais gente. Por que eu falei isso? O tempo que eu estava em Portugal, será que eu perdi tanto tempo me preocupando com coisas que talvez que não era tão importante? Mas como eu falei, o passado já não existe mais. O que eu tentei fazer e faço não é empenho, é amor. Então a gente só vai construir o tempo novamente com a Ahavat Hinam, com amor gratuito. Então não é com Sinat Hinam, com ódio gratuito. Porque ódio gratuito a gente está vivendo há 2000 anos. Então Ahavat Hinam é quando a gente começa, não preciso me vestir de Haredi, barba grande, e olhar para o meu irmão Yehudi como menos ou mais. Então, na minha humilde leitura, não é o correto. A gente deve olhar com Ahavat Hinam, com amor gratuito. Com amor ao povo de Israel, com amor às mitzvot, as pessoas que querem se aproximar do judaísmo. O judaísmo não faz proselitismo, mas recebe as pessoas sérias que querem estudar. Recebe as pessoas sérias que querem seguir a Torá. Seja Baal Teshuvah, seja de família mais religiosa. Não, tudo é secundário. O que no final vai servir são as coisas boas que a gente vai levar daqui. Então, essa é a minha maior preocupação hoje. Não é deixar meus projetos, não sei se vai dar certo, mas eu vou fazendo. E a Shem vai dando, vai fazendo. Queria fazer um Shabbat, queria fazer uma Mahané, não fez? Não fui fazer um Shabbat lá no Algarve, no meio da pandemia, a gente fez. Então, a gente tem esse pensamento, a gente vai longe. E como o Rabino estava a falar sobre o presente, o importante são os que estão do seu lado agora, nesse momento. É isso mesmo. Mas eu digo assim que, no nível geral de Am Israel, a gente não pode pensar em ashkafot, como é que fala em português, em grupos de grupos diferentes, Haredi, ultra-ortodoxo, mas a gente deve pensar que a gente está no mesmo barco. E se o barco afundar, vai ficar igualzinho de Titanic, né? Aí vai ficar lá tocando violino, o Titanic está cavando, está afundando, o pessoal vai ficar tocando violino. Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que tomar decisões para tentar liberar os botes, para salvar mais pessoas. É isso que eu penso. É isso mesmo. Gente, olha aí, diretamente de Jerusalém, Irakodesh, nossa aulinha. Agora nessa semana eu vou tentar fazer mais aulas, mais concentrados, e a gente vai se encontrar. Exato, Hashem. Amém. Boa todos. Não desistam, não olhe para o futuro sem saber o que é o futuro e nem olhe para o passado com nostalgia. Olhe agora. É agora. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Amém.